Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, aqueles que aqui chegam neste canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui nesse encontro para lermos um pequeno trecho do Evangelho e reflexionarmos um pouquinho a respeito desse texto lido. Hoje abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18, onde nos diz assim, o título do capítulo diz assim: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ao que tem, lhe se dará. A mensagem, então, que vamos ler hoje começa no item 13 deste capítulo e é do Espírito Amigo de Bordeaux, 1862. Então vamos ler esses três itens, que é o 13, o 14 e o 15. Vamos ver um pouquinho então, qual é a mensagem contida lá nesse texto. Então, no número 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão falas por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido. Aqui já temos uma diferenciação de público. Para os discípulos, Jesus falava de uma maneira mais profunda, até porque já tinha ou estava convivendo com eles, e a emanação da energia de Jesus e do amor que Jesus trazia reuniu esses espíritos, que não foi por acaso, já de outras vidas, para esse trabalho que se iniciaria ali naquele ministério de Jesus. Então, Jesus para eles falava de um jeito. Para o povo em geral, Jesus falava então através de parábola. E respondendo então lhes disse: para vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque o que tem, lhe se dará, e se dará em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vejam vocês, porque ao que tem, lhe se dará em abundância. Aquele que tem vai receber mais ainda. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Depois vamos explorar um pouquinho essa frase então. Porque isso é o que eu lhes falo em parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 14, dessa citação. Número 14, então. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes os demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Esse também é um texto muito interessante. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem lhe se tirará. Marcos, capítulo 4, versículo 24 ao 25. Dá-se ao que tem e retira-se o que não tem. É um paradoxo. Meditai sempre esses grandes ensinamentos, e sempre vos parecerão paradoxais. É um comentário lá do Evangelho. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina.
aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Aqui já podemos começar a se localizar, então, dentro dos paradoxos. No primeiro momento, quando a gente começa a ouvir essa mensagem do Evangelho, a gente tem uma ideia de coisas materiais. Então, vamos pensar em termos materiais, se isso é verdade ou não. Porque o que já tem, dar-se-lhe-á. E se eu me esforço, e se eu me foco, se eu me disciplino, e se eu me educo, e se eu me mantenho determinado a obter as coisas que eu desejo, e essas coisas são boas, é bem provável, dentro da lógica, que eu vá chegar a atingir meu objetivo. Perfeito até aqui? Coisas materiais. Então, é uma lógica que pode ser aplicada, inclusive, na nossa vida material. Não é esse o objetivo do Evangelho, mas vamos começar por aqui, que num primeiro momento, a gente se foca nas coisas materiais. Agora vamos ao reverso. E é o que não tem, ainda o que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, do 24 ao 25, versículo. Então, o reverso da medalha é assim: quem não tem é porque não se organizou, não se disciplinou, não se focou, não se educou, não, de certa forma, está estagnado na compreensão, nas decisões que tem que tomar, está protelando, está procrastinando nas coisas que deveria fazer, não fazem. Mas ele tem alguma coisa. E em função dessa omissão de fazer o que deveria ser feito e não fez, e dessa escolha por livre vontade de não fazer isso, a ideia é que mesmo aquele pouco que tem a nível material vai acabar se perdendo. Começando de um exemplo simples, que até está lá no Evangelho, nós vamos falar a respeito, o pai tem um campo e toda a vida plantou, ensinou o filho a plantar e a cuidar da natureza, daquele campo, das características do que é plantado ali. E tem, enquanto o pai vive, uma vida próspera. Mas o filho não se interessa por aquilo, o filho não quer aquilo. A ideia, então, que com o tempo e com os anos, a terra vai sendo invadida por qualquer tipo de erva, pelo fato de não ser cuidado, até ser invadida pelas ervas daninhas, pela mata, por outras coisas, e aquilo que ele tinha não terá mais. O que é? Não vai ter mais a renda que advinha da terra, não, com o tempo ele vai acabar empobrecendo. Isso são coisas materiais. Mas aqui já dá para ver nas nossas coisas do nosso dia a dia a lei da ação e da reação. Mas o que Jesus quer dizer é isso: quem recebeu o sentido da palavra divina, aqui muda a figura. É quem já entendeu a necessidade espiritual que cada espírito eterno traz em si. Entendeu isso e já obteve um certo esclarecimento. Já tem alguma coisa. E à medida que a pessoa vai se esforçando naquela evolução, vai se esforçando naquela sede de esclarecimento que ela tem, ela vai tendo mais ainda. Mas à medida em que ela vai deixando de lado as coisas espirituais, vai deixando de lado aquele sentido da palavra divina e de entendimento que ela tinha, o que vai acontecendo? Até o que ela tem vai lhe ser tirado. Tem lógica ou não tem? Tem. Por quê? Porque à medida em que eu me distraio das coisas espirituais, eu vou abrir a janela para outras influências. À medida que eu estiver acessível a outras influências espirituais, eu vou dando valor e vou dando ensejo para que mais influências cheguem. E à medida que mais influências cheguem, eu perco o quê? Primeiro a direção. E depois eu vou parar, eu vou
ficar um certo tempo reflexionando e usufruindo das coisas que meu coração tem mais interesse, sejam prazeres materiais, sejam prazeres de qualquer ordem, que atraiam a nossa atenção, e aonde vai estar a nossa atenção, lá estará o nosso coração. Se a nossa atenção for dada às coisas divinas, perfeito. Se for dada às coisas materiais, aos prazeres materiais, a ideia é que no decorrer dessa caminhada eu me perca. E se eu me perder nessa caminhada, o que acontece? A lei da ação e da reação passa a agir em mim. Todos os espíritos estão fadados ao progresso. Se eu escolho parar um tempo, a parada tem um preço. E se esse preço ou essa parada for demorada, o que vai acontecer? Eu vou começar a receber as consequências dessa parada. E as consequências dessa parada vão advir de forma que eu me movimente de novo. E só tem uma forma de se movimentar nesse caso, através da necessidade e da dor. Já conhecemos essa situação, não é verdade? E à medida em que conhecemos essa situação, e à medida em que percebemos ao longo de uma encarnação que o nosso maior professor, ou a nossa melhor professora, tem sido a necessidade e a dor, não é verdade? Mas nós poderíamos escolher sofrer menos. E sofrer menos seria dando ouvidos, percebendo à nossa volta as verdades divinas que agem em torno de nós. Continuando então o texto. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe o esforço em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem a graça do Senhor. E são como o imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, e que vos tornem fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Então é perfeito. É aquilo que eu estava comentando. Quando você pensa positivamente, quando você trata de atender às suas necessidades espirituais, e quando eu estou falando em necessidades espirituais, eu não falo numa religião específica, eu estou falando no verdadeiro sentido de religiosidade, de espiritualidade, quando nós nos voltamos de uma maneira sincera e responsável, que é nesse caso, nós vamos agir como se fosse um imã. E se eu vibro no bem, eu vou atrair o bem. E quando chegar a hora que eu precisar estar em paz, eu vou estar em paz, eu vou colher o fruto do meu próprio trabalho, com bons sentimentos, com emoções equilibradas, com a compreensão cada vez mais aguçada, com as minhas capacidades espirituais cada vez mais ampliadas. Mas se isso acontecer, eu vou acabar... E é um pensamento que ocorre, às vezes, de maneira infantil. Quanto mais eu souber, mais a minha responsabilidade aumenta. Eu não vou fazer o estudo do Evangelho, eu não vou fazer o estudo da doutrina, eu não vou tratar da minha parte espiritual, porque se eu fizer isso, eu vou me tornar consciente de muitas coisas. Me tornando consciente de muitas coisas, eu vou ter uma responsabilidade maior. Entendeu perfeitamente o que nos diz o Evangelho. Agora, tomar a atitude certa é uma escolha. Por isso o capítulo diz assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu, durante muito tempo, eu tentei entender esse paradoxo e eu não conseguia alcançar o sentido disso. Eu sempre achei que havia alguém que escolhia a gente, que Jesus escolhia a gente, que Deus escolhia a gente, e que era um privilégio ser escolhido.
Mas ao longo do tempo fui percebendo que essa escolha, quem faz mesmo é nós. Nós escolhemos a direção a seguir e o maior dom que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Deus é tão bom, a misericórdia divina e a providência divina são tão perfeitas que Deus vai nos dar o tempo necessário para que a gente entenda a lição. Podem passar milhares de séculos até que a gente entenda. Até porque não somos a primeira reencarnação nesse planeta. Como diz Emmanuel, nós já vagamos por todas as latitudes desse planeta. Já falamos todos os idiomas desse planeta. Já vestimos todas as indumentárias que possam ser vestidas. E hoje estamos aqui, a caminho ainda, nessa peregrinação, porque somos passageiros aqui pelo planeta, em aprendizado. E cabe a cada um de nós escolher caminhar, andar para frente, entender, evoluir, compreender as verdades eternas. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. E a nossa religião advém da Boa Nova do Cristo. E o que era a Boa Nova do Cristo? O amor. Jesus não trouxe religião, Jesus não fundou igrejas. Não que elas não sejam necessárias e que não estejam certas, todas estão. A ideia é que a gente compreenda essa verdade. Quando nós compreendermos essas verdades divinas, nós vamos nos tornar responsáveis pela nossa espiritualização, evangelização, e nós vamos entender o verdadeiro caminho. Enquanto não entendermos isso, há necessidade que essas ferramentas à nossa disposição, em formas de religiões e de doutrinas, passem pela nossa mira, pelo nosso foco e de alguma forma colaborem para que a gente entenda as nossas necessidades e tome as nossas atitudes adequadas para solucionar a sede de pão espiritual que está lá no íntimo do nosso espírito e que nos impulsiona a cada dia para fazermos isso. Então vamos adiante. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como um ensino figurado. Deus não tira de suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhe. Deus é a fonte eterna do bem e só pode emanar uma coisa dele, que é o amor. O amor em toda a sua plenitude e perfeição, que nós não alcançamos ainda. E Deus nos dá tudo. E à medida em que Deus nos dá tudo, cabe a nós receber isso, cabe a nós compreender isso, cabe a nós perceber a nossa necessidade espiritual. E o Evangelho prossegue: homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vamos usar a nossa capacidade de raciocínio. Aí ele fala inteligência. O Espiritismo não é uma fé raciocinada. Vamos raciocinar. Vamos exercitar isso. Vamos nos questionar se aquilo que percebemos, aquilo que entendemos está certo ou não. Se não está certo, por quê? E se está certo, por quê? Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpreteis de maneira grosseiras e injustas as palavras daquele que fez resplandecer em vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. E à medida em que vamos procurando permitir que as verdades divinas de Deus e a palavra do Cristo seja acolhida em nosso coração, nós vamos percebendo então essa nova direção e um novo sentimento em nosso coração. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz.
e que o Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Vamos agora então aos minutos de preces e irradiações. Vamos acompanhar as preces dos irmãos, vamos vibrar como um só espírito, como uma só alma, em benefício de todos, dos necessitados e de nós mesmos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site